Esse é um sinal, esse é um sintoma de que é tempo de refletir e ver se faz sentido, que foi parte da sua identidade, pode ser que agora não seja mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ciência, Alma e Arte. Então hoje eu vou trazer um tema para a nossa reflexão que é sobre persona e exaustão. Um tema muito relevante porque a gente vem acostumados com o tocante de uma inércia da persona. E uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes é que existe em nós uma necessidade de mudar constante. A única constante da vida é a mudança, certo? E existem momentos em que é como se o nosso eu superior, o nosso eu maior, ele se projeta em alguns lugares para que a gente se direcione até lá, execute tarefas, crie toda uma personalidade para se dispor em interagir naquele lugar. Só que com o tempo, esse brilho some. E aquela estrutura que antes era boa pode começar a ter outra face, a face ruim. Porque tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo mais prático. Às vezes você sonhava com um emprego X, um relacionamento. E daí tem toda aquela maravilha daquele início, daquele emprego, que também é um relacionamento. E toda aquela magia da conquista, aquele ambiente que você crescia como pessoa, que você crescia como profissional e que fez muito sentido e que era muito bom. E de repente, você se enxerga exausto por fazer uma carga horária às vezes menor do que a que você fazia antes. Você se sente exaurido, consumido naquele trabalho ou naquele relacionamento. Aquilo que antes você levava com facilidade, os favores que você fazia, as coisas que você carregava eram tão tranquilas, tão fácil de lidar, você tinha tanta garra. E daí você começa a se sentir muito cansado. E por vezes acha que isso é uma coisa orgânica sua, que o tempo passou e que talvez é a idade. Só que muitas vezes o que está acontecendo é que essa persona, esse papel que você desenvolve neste lugar, já cansou o artista. E daí você já não tem mais a mesma paciência, a mesma vontade de lidar com aquele relacionamento, com aquele trabalho que você tinha antes. E o pior de tudo é se você se forçar, tomar um remedinho aqui, fazer uma coisinha lá, para se manter neste lugar, nesse estado, para manter esse personagem. Porque todos nós temos vários personagens, né? Os personagens que se encaixam em cada peça das nossas vidas. Dentro de casa é um, no nosso trabalho é outro, e a gente vai vestindo, né? Tanto que às vezes você muda de tom de voz numa conversa aqui que você está com seus amigos de trabalho, de repente você atende o telefone, é sua mãe, você muda a forma de falar. Se é seu filho, você muda de novo. Se é a pessoa pela qual você está apaixonada, você muda de novo. Porque a gente muda de persona. Mas às vezes uma persona nossa, ela começa a demandar muito mais energia da gente do que demandava antes. Especialmente quando ela está pedindo por transformação. Porque a constante da vida é a mudança. E um dos sinais de necessidade de mudança é a exaustão da persona, a exaustão do personagem. E esse tema me atravessou hoje muito, porque eu estive em algumas reuniões que antes eu me dava muito bem nessas reuniões, eu tirava de letra, interagia, sabia lidar com o outro, e comecei a perceber, no tocante de que eu tive 3 reuniões seguidas, de que me exauri muito mais. Daí eu comecei a refletir sobre essa exaustão que antes não acontecia. Mesmo sendo reuniões positivas. E a tendência da nossa mente é trazer uma causa orgânica. Talvez você não dormiu muito bem, aí talvez é por causa disso, ou talvez é porque sua cabeça estava naquilo. Não. E muitas vezes a resposta é muito simples. O ator está cansado da representação desse papel. Talvez esse papel tenha que ser editado, tem que mudar. E esse é um sinal. A exaustão da persona. Aquele papel que você antes executava com muita facilidade começa a demandar muita energia sua. Demanda muita energia. Esse é um sinal, esse é um sintoma de que é tempo de refletir e ver se faz sentido manter essa carga ou manter este trabalho, este relacionamento, esta função, essa amizade
que antes fazia sentido no momento da sua vida, que te deu valores preciosos, soberanos, que foi parte da sua identidade, pode ser que agora não seja mais. E um dos sinais disso é a exaustão, a fácil exaustão para exercer aquele mesmo papel que você exercia tão bem antes e agora não. Hoje, eu tive uma paciente aqui no consultório com uma história muito parecida. Ela entrou em burnout, daí ela estava comentando comigo, Matheus, mas assim, eu não faço hoje nessa empresa do mundo corporativo metade do que eu fazia antes. Mas já me exauriu, eu já estou cansada de pensar no assunto. E daí começa a vir outros sintomas, fica taquicárdica na hora que pensa na empresa, na hora que pensa, e ela fala assim, e a minha carga de trabalho não é que ela subiu, mas a tendência da mente, aí ela já começa com um discurso, mas a empresa é isso, a empresa é aquilo, porque a tendência da nossa mente é jogar culpa lá fora e não assumir que a perda de sentido às vezes é aqui dentro. E a gente tende a fazer isso com relacionamento. De repente você fala, porque agora eu conheci a pessoa de verdade. Porque agora fulano mudou. Sendo que o que pode estar acontecendo, gente, é uma coisa muito mais simples. Perdeu o sentido interno. A sua alma está falando, não é mais aqui o lugar de desenvolvimento. De repente, você que via aquela face luminosa, brilhante, arquetípica deste lugar que tinha projeção do seu eu superior ali naquilo. Você via essa face brilhante, de repente você está vendo outra face. A face horrível, a face medonha, que é justamente para ter um movimento de afastamento, de mudança de valores, que antes foram valores que podem ter sedimentado quem você é hoje, da forma como você está, mas que não faz mais sentido manter. É hora de caminhar para o próximo passo, para a próxima profissão, para o próximo relacionamento, para o próximo grupo de amigos, ou para um espaço vazio, um vácuo, de ausência destes lugares, para que possa brotar em você um relacionamento mais íntimo com a sua alma e que nasça novas possibilidades. Porque essa exaustão da persona traz pra gente novas possibilidades. Mas você vai precisar refletir ao invés de tentar se encaixar aos moldes desta função que agora tanto te cansa. Que agora tanto cansa você enquanto pessoa. Um dos riscos de querer permanecer nessa mesma função, que a gente chama de algema de ouro, é o fato de você às vezes ganhar bem nessa função, de você ter um relacionamento que é estável, um grupo de amigos que é adorável, mas quem manda é a alma. E se sua alma está te deixando exausto nesses lugares, talvez é hora de você rever seus caminhos e entender que é neste ponto da exaustão que tem que haver uma transformação. Então, gente, a persona cansa, e quanto mais ela cansa, maior é o sinal de que precisa de transformação nesse lugar. A gente sabe que lutar contra a vida, lutar contra a transformação como ela tem que ser, leva a gente mais perto de sintomas depressivos, ansiosos. Lutar contra a transformação desmotiva. Vamos lutar a favor da transformação. Enxergando esses lugares, ou nos lugares que a gente está ficando exausto, e buscar uma resposta interna para essa exaustão. E não ficar apontando o dedo lá fora, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Busque internamente, porque não mais faz sentido. E vamos olhar para frente, porque a alma quer que a gente se transforme numa versão melhor da gente. Nada mais, nada menos. Que você seja você mesmo. Melhor todos os dias. E o seu melhor não é o melhor do vizinho ou do outro. Por isso, não compare os seus caminhos. Perceba em você aquilo que está te exigindo demais, para além da conta, e observe a transformação que a alma está pedindo para o seu novo ser, que é mais parecido ainda com você. Até mais.